de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, se o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olá, meu querido, olá, minha querida. Ainda em tempos de pandemia, né? Mas orando a Deus para que de fato tenhamos uma boa noite, né? E que você e a sua casa viva aí uma boa noite. Boa noite de hoje, para mim, ele tem um significado diferente também, porque eu tenho pensado nesse tempo aí de pandemia como noite. Diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então quando eu digo boa noite, eu estou dizendo mais do que essa boa noite, mais do que a noite de um dia de 24 horas. Eu estou dizendo boa noite para um tempo que nós temos chamado de quarentena, né? De isolamento, esse tempo de pandemia. Essa noite de pandemia. O meu desejo, a minha oração, é que a sua noite seja boa e com a presença de Deus e a bênção de Deus. Amém? Bem-vindo então, bem-vinda à nossa roda de conversa aqui nesse canal, por enquanto, né? Em breve, se Deus quiser, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente no nosso culto nos templos. Então, nessa roda de conversa, nesse canal, sempre na presença de Jesus, ao redor do evangelho dele e sobre a ministração do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa vir a ter novas experiências ou uma nova experiência com Deus. Amém?
E eu quero nesse momento convidar você a orar comigo mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua companhia, Senhor, pela tua presença no meio de nós, em nós e sobre nós. Obrigado pela promessa de vida abundante que o Senhor fez para nós e pelos primeiros frutos de vida que podemos experimentar com o Senhor e no Senhor. Pedimos de que enquanto olhamos a tua palavra, aprendemos um pouco dela nessa noite, que o teu Espírito Santo nos guie a tua verdade e a tua vontade. Oramos assim, Pai, para a tua glória, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é um dia diferente para mim também, irmãos. Acabei de ter notícias aqui de um grande amigo meu, pastor, que foi meu orientador no ministério, pastor Valdir Bileiro. Faleceu aí nessa madrugada por conta de um ataque cardíaco. Que os irmãos possam interceder pela vida da família do pastor Valdir, um homem de Deus, que aprove a Deus acolhê-lo em seus braços, mas a família está aí, né? Então que os irmãos possam orar, interceder para que o Espírito Santo possa consolar nesse tempo de perda e de separação. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é céu. Isso mesmo, essa palavrinha, essas 3 letrinhas que compõem uma palavra que para a gente faz muito sentido, céu. E o texto bíblico dessa conversa é talvez um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, que é exatamente João 3, capítulo 16, que diz o seguinte, palavras de Jesus, tá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, graças a Deus por isso. O Evangelho geralmente ele é anunciado como um convite para que as pessoas aceitem Jesus como seu salvador pessoal, para que as pessoas entreguem a sua vida a Jesus e que o recebam como seu salvador pessoal, né? Inclusive, nós usamos essa expressão figurada de abra o seu coração, entregue seu coração para Jesus, deixe Jesus entrar no seu coração, né? Receba Jesus no seu coração como seu salvador pessoal. E este apelo para que você receba Jesus como seu salvador pessoal tem uma justificativa, né? A gente não fala isso por falar, ele tem uma justificativa. A justificativa é que se você não fizer isso, quando você morrer, você irá para a perdição eterna, né? Para a condenação eterna que nós chamamos de inferno. Mas se você tiver Jesus como seu salvador pessoal, você depois da sua morte vai para o céu. E nós pensamos isso, que a salvação é essencialmente ir para um lugar depois da nossa morte física. Então nós pensamos no céu como lugar para onde vamos depois da morte do nosso corpo ou da nossa morte física. Pensamos na salvação como mudança de lugar, sair de um lugar para outro, né? Sair da terra, da vida na terra para o céu, ou para o novo céu e a nova terra, como diz o Apocalipse no capítulo 21, ir para o novo céu e a nova terra. Então nós pensamos na salvação em termos de lugar. Ser salvo é ir para um lugar chamado céu. Entretanto, quando nós lemos o Novo Testamento especialmente ali nos Evangelhos, né? E quando nós prestamos atenção naquilo que Jesus nos fala, nós nos damos conta, eu não sei se você já prestou atenção nisso, ou se ateve para isso, é que Jesus fala muito pouco, ou quase nada, irmãos, a respeito do céu. E também fala muito pouco, ou quase nada a respeito do inferno. Já prestou atenção nisso? No coração, na mente de Jesus, no entendimento de Jesus, salvação não está relacionada a céu. Percebe? Ou inferno depois da morte, ou céu ou inferno depois da morte. Jesus nunca disse isso, tipo assim, me aceite como seu salvador para que eu leve você para o céu depois da sua morte. Ele nunca falou isso não está escrito na Bíblia, entendeu? O que Jesus disse foi, arrependa-se, creia, porque o reino de Deus chegou. O anúncio de Jesus não foi a respeito do céu, esta localidade ou esse lugar que ocupa nossa imaginação, né? Esse paraíso em outro mundo, um novo céu, uma nova terra, né? Em outro lugar, né? O que Jesus anunciou foi o reino de Deus, não esse lugar espiritual razoavelmente abstrato, que a gente imagina, né? Como que pode ser, como um lugar de almas, né? Um lugar assim de nuvens. Jesus falou do reino de Deus, arrependa-se,
creia, porque o reino de Deus chegou. Foi isso que ele falou. Então Jesus encorajou e exortou e ordenou seus discípulos que buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que se comprometessem com esse reino de Deus. E tudo que Jesus fala sobre reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, ou reinado de Deus, e esse reino de Deus ou reinado de Deus que não está num outro lugar, né? O reino de Deus não é um outro território no mundo espiritual ou no universo espiritual. O reino de Deus que ele fala é uma realidade presente, inclusive na história. Já começa aqui e agora, irmãos. Essa é uma coisa muito importante da gente parar e refletir. Que Jesus não está falando do reino de Deus como um outro território, num outro tempo, em outro lugar, especialmente numa outra dimensão de vida, que não seja essa que nós estamos experimentando agora, aqui e agora. O reino de Deus está presente na história. Na tradição cristã se diz que Jesus inaugurou o reino na história, quando ele disse, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Né? Jesus disse aos seus discípulos, se eu expulso demônios, o reino de Deus está aqui. Se eu exerço autoridade sobre a morte, o reino de Deus está aqui. Então Jesus traz o reino de Deus, ou o reinado de Deus, já a começar de agora. É uma experiência que a gente tem agora, não é depois, é agora. Jesus, como que eu posso expressar? Então a salvação percebida como ir para o céu depois da morte física, não está errada esta compreensão. Mas ela não está completa, percebe? Porque o grande problema do ser humano, nós, né, é a nossa finitude, é a nossa morte. Nosso grande problema é que nós morremos, irmãos. Não é que nós vamos para o inferno, é que nós vamos morrer. Esse é o nosso problema. Jesus disse, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não acabe, não vire pó, né? Não volte para o nada, mas tenha a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Então, para a gente entender melhor aqui, há duas expressões aqui em João 3,16 que a gente precisa sublinhar, a gente precisa marcar na nossa Bíblia, precisa grifar. Essas duas expressões aqui de João 3,16. A primeira, o Filho unigênito, e a segunda, a vida eterna. A gente pensa em vida eterna como vida sem fim. Não. Você está enganado. Vida sem fim é vida infinita, né? Vida eterna não tem a ver com um tempo de duração de vida. A vida eterna tem a ver, irmãos, com a qualidade da vida e não com o tempo de duração da vida. Por quê? Um exemplo disso é que nós poderíamos ter vida infinita no inferno e não seríamos salvos. Então a questão não é ter vida infinita. A questão é que vida é essa que a gente tem que ter. E essa vida é a vida de Deus, a vida eterna. Amém, queridos? Os gregos usavam as expressões psique, bios e zoe para se referir à vida de três maneiras. A vida bios, que eles falavam, é a vida biológica, né? Essa vida do nosso corpo físico, da nossa carne, é a vida que compartilhamos com as plantas, os animais, com os seres vivos. Isso é bios, vida bios. A vida psique é a vida da alma, para dentro, digamos assim, ou da subjetividade, né? A vida da mente, a vida da nossa individualidade, porque você não descobre, por exemplo, quem eu sou fazendo exame de sangue em mim. Você pode pegar o meu cérebro, inclusive, e colocar ali um microscópio no meu cérebro e vasculhar o meu cérebro, que você não descobre quem eu sou. Porque o que eu sou, ele está na minha psique, está na minha alma, não está no meu corpo, no bios, né? Inclusive, o meu corpo, a minha vida biológica, esse corpo aqui que vocês estão vendo, ele acaba. Por isso que a Bíblia fala que o corpo volta ao pó e o espírito vai para Deus. E essa psique vai a Deus. Quando esse corpo acaba, a psique vai a Deus. O espírito, a alma, né? A nossa dimensão que sobrevive à nossa morte física. Agora, a terceira forma de ver a vida como os gregos faziam, que é a vida zoe, que os gregos usavam, é a vida divina. É a vida eterna, que é essa que é a mais importante para nós. É a vida que só Deus tem. E sabe que é essa a vida que Jesus tem. Percebe? Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse isso. Isso é João capítulo 5, né?
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente, né? Isto é, não vai perecer, porque essa vida divina, irmãos, ela é indestrutível. A vida divina, ela é incorruptível. A vida divina, ela é imperecível. Ela não estraga, não acaba, ela não termina. Essa é a vida que Jesus tem. E essa vida nós não temos. Nós não temos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, essas duas palavras que estão aqui no João 3,16, né? A primeira é que Jesus é o unigênito, é o Filho único. Jesus foi o único Filho gerado. Todos nós somos filhos, mas criados. Isso é uma coisa muito interessante. Tem um escritor, não sei se você já leu algum livro dele ou já ouviu falar, que é o C.S. Lewis, que aqueles filmes que aparecem na TV também, a Crônica de Nárnia, não sei se você viu, é do livro dele, o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, no livro dele que eu recomendo para você, A Essência do Cristianismo Autêntico, ou o Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis ele diz o seguinte, que aquilo que você cria é de outra natureza. Aquilo que você gera é da sua natureza. Então, por exemplo, esse é um livro, eu criei esse livro, por exemplo, e você consegue perceber, se sou eu o escritor dele, você vai conseguir perceber muito de mim aqui nesse livro, porque foi eu que escrevi, então é uma criação minha, né? Agora, eu e a Sirlene, geramos o Roberto e a Fernanda, nossos filhos, né? Isso aqui não é da minha natureza, mas o Roberto e a Fernanda, meus filhos, são da minha natureza. Eles carregam o meu DNA. Eu estou neles de uma forma que eu não estou aqui nesse livro, percebe? Isso aqui é uma criação. Eles são geração minha. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o unigênito, é o único gerado, é o único que tem a vida divina. E é por isso que a Bíblia nos promete, lá na segunda carta de Pedro, depois você pode dar um pulinho lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz isso, que nós seremos participantes da natureza divina. Nós vamos receber vida eterna, vida com qualidade divina. E essa é a grande promessa de Jesus para nós. Amém, meus queridos? É não apenas o lugar para onde a gente vai, mas com que qualidade de vida estaremos nesse eventual lugar, que é o que Jesus promete para nós. E esta vida divina é o que a Bíblia chama de vida eterna. É a vida que só Deus tem, é a vida que Deus promete para nós, amém? É a vida que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios no capítulo 15, ele fala que a vida que nós receberemos na ressurreição, quando nós recebemos um corpo que é incorruptível, que é imperecível, que é revestido de imortalidade. Por que ele fala isso? Porque esse corpo participa da natureza divina, porque tem vida que não é apenas uma vida biológica e uma vida psique, é vida zoe, é vida eterna, é a vida de outra qualidade. Percebe? Por isso é que a salvação e a experiência da salvação não é viver para sempre apenas. E também não é apenas viver depois da morte do corpo. Não é isso. Essa vida que Jesus promete para nós, ele diz assim, eu vim para que tenham vida. Essa vida é uma vida que começa agora, irmãos, aqui e agora. Por isso que Paulo escreve em Romanos, lá no capítulo 8, depois você dá um pulinho lá também e vê, dizendo que o Espírito Santo, ele age em nós. E nós agora, hoje, desfrutamos das primícias da nossa salvação. Existe uma dimensão que já atua em nós, uma porção dessa vida divina que já está atuante em nós. Então eu quero pedir licença para você e ler aqui uma citação que eu gosto demais, que é do Henry Nouwen. Ele tem assim esta fala, ele é um padre católico, orientador espiritual, ele escreveu esse trecho que eu acho assim muito maravilhoso. Ele diz assim, eu vou ler para você. Durante a maior parte dos meus anos, falei de vida eterna como pós-vida, como vida depois da morte. Mas à medida, ele está dizendo aqui, mas à medida em que eu vou ficando mais velho, menos interesse eu tenho pelo pós-vida. Olha que interessante. À medida em que eu vou ficando mais velho, menos interesse tenho pelo pós-vida.
Olha que interessante. Preocupar-me com o amanhã, com o próximo ano, com a próxima década e também com a próxima vida, parece uma falsa preocupação. Cismar com tudo será para mim depois de morrer, cismar como tudo será para mim depois de morrer, parece-me em grande medida uma distração. Se a minha meta é a vida eterna, então essa vida deve ser atingível já, agora, onde eu estou, porque a vida eterna é a vida em e com Deus. E Deus está onde eu estou aqui e agora. O grande mistério da vida espiritual, a vida em Deus, é que não temos de esperar por ela como algo que acontecerá depois. Jesus disse: está em mim como eu estou em vós. É este divino estar em mim, em Cristo, e Cristo em nós, é este divino estar em que é a vida eterna. É a presença ativa de Deus no centro do meu viver. O movimento do Espírito de Deus dentro de nós. É isso o que é a vida eterna. Palavras do Henry Newer, um padre católico e orientador espiritual, e que eu acho assim tremendamente maravilhoso. E essa vida eterna, irmãos, ela já é possível aqui e agora. Essa é a mensagem da Bíblia para nós. Essa é a mensagem das Escrituras. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada. Então, para a gente fechar a palavra dessa noite, eu queria colocar para você as perguntas, como sempre faço, para você refletir nessa noite. E elas são as mais profundas e delicadas e significativas para esse termo aqui do que a gente está vendo nessa noite. Como é que você experimenta a vida eterna? Se a Bíblia está dizendo que Jesus vem dar vida para você, vida eterna, e que essa vida não é apenas depois da sua morte, ela é possível aqui e agora, é isso que Jesus está dizendo. Então, como é que você experimenta a vida eterna? O que você entende por vida eterna? Se vida eterna é o Espírito Santo agindo em você aqui e agora, como é que você experimenta a ação do Espírito Santo na sua vida? Eu acho que esse é um entendimento meu. Eu acho que algumas pessoas que viveram muito tempo da vida adulta, longe de Deus, sem fé, sem o conhecimento do Evangelho, e experimentaram uma conversão, com uma ruptura e uma mudança radical na vida deles, elas talvez tenham mais facilidade de testemunhar a transformação e a profundidade da obra do Espírito Santo em suas vidas. Por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que nasceram no Evangelho, praticamente nasceu numa igreja, passou sua infância, juventude e adolescência dentro da igreja, entregou sua vida para Jesus, nunca se afastou do Evangelho, nunca se afastou da fé, nunca se afastou da igreja. A vida é de um jeito, não consegue nem imaginar como seria a sua vida longe de Deus. E essa pessoa que cresceu na igreja tem a dificuldade de pensar assim. Mas eu queria te provocar nessa noite, você que está desde pequenininho lá na igreja, né? Eu gostaria muito que você meditasse nisso aqui, sabe? Gostaria muito que você pudesse meditar nisso aí. Então, o que é a vida eterna para você? O que é o fruto do Espírito na sua vida? Reflita sobre isso. Peça ao Espírito de Deus para testificar com o seu Espírito isso que eu estou te falando. Medita nisso. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante, quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então pensa, para que o Espírito de Deus possa revelar isso para você experimentar isso. Peça a Deus, porque Jesus disse que todo aquele que crê terá vida eterna. Amém, querido? Peça a Deus isso. Peça a Deus que te dê vida eterna, que você possa experimentar a vida abundante que Jesus nos prometeu. Amém? Que Deus te abençoe você, sua casa, sua família, que Deus lhe dê vida abundante. E até o nosso próximo encontro, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Paz seja com vocês todos, em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor Deus, Ele é a minha força.
Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Em nome de Jesus. Amém.